Atenção, Brasil! Parem absolutamente tudo o que vocês estão fazendo agora. Largue o controle remoto, para a conversa na cozinha e olhe fixamente para esta tela, porque o que eu vou revelar aqui não é apenas uma manchete de jornal, não é um boato de corredor. É a notícia da década para quem é aposentado, pensionista ou recebe o BPC Loas neste país. O Palácio do Planalto acaba de emitir um comunicado oficial que está fazendo as estruturas de Brasília tremerem, os grandes bancos entrarem em desespero e o mercado financeiro entrar em colapso de ansiedade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de bater o martelo e confirmou: 28 bilhões de reais serão injetados de forma avassaladora na economia brasileira. Você consegue imaginar a força desse dinheiro? Você tem noção do tamanho dessa montanha de recursos? Estamos falando de um oceano de capital que, por anos e anos, foi confiscado do seu suor, tirado da sua mesa através de impostos injustos e manobras políticas, mas que agora, finalmente, tem um destino certo, oficial e inquestionável: a sua conta bancária. Este é, sem sombra de dúvidas, o vídeo mais determinante, urgente e impactante que você verá em todo o ano de 2026. Nós vamos abrir agora a caixa preta das contas do governo para te mostrar o que os telejornais tradicionais têm medo de dizer. Eu vou revelar o calendário real do 13º salário para quem ainda não recebeu, mas, principalmente, eu vou desvendar a fala bombástica, polêmica e histórica do próprio presidente Lula, que citou textualmente, com todas as letras, o nome do 14º salário como a única tábua de salvação para as famílias brasileiras que foram massacradas pela inflação. E não para por aí. Prepare o coração, porque eu vou detalhar o novo aumento de salário oficial que acaba de ser assinado, com valores que acabaram de sofrer uma mudança drástica de última hora e que vão mudar completamente o seu poder de compra a partir deste mês. Suas finanças estão por um fio, o sustento da sua casa está em jogo e o seu direito de viver com dignidade está sendo decidido agora. Você passou a vida inteira trabalhando, pagando impostos, acreditando em promessas, e muitas vezes se sentiu esquecido pelo sistema, não foi? Pois eu te digo, a sua hora chegou. Eu tenho aqui em mãos informações oficiais, documentos que o sistema e os poderosos tentam esconder às 7 chaves para que você continue dependente, mas hoje eu quebro esse sigilo e coloco a verdade na palma da sua mão. Não saia daí por um segundo sequer, não pisque, porque a sua grande virada financeira, o momento que você esperou por toda uma vida de trabalho, começa exatamente agora. A cortina subiu, a verdade apareceu e hoje nós vamos mostrar quem realmente manda neste país. Podemos seguir para o desenvolvimento, onde vou detalhar a indignação sobre os R$ 1.621 e a luta contra a injustiça de quem ganha acima do mínimo. O mapa da mina. Para onde vão os 28 bilhões? Meus amigos, vamos entrar agora no que realmente interessa. Quando o presidente fala em injetar 28 bilhões de reais, muita gente fica perdida. João, para onde vai esse dinheiro? Vai para o bolso do político ou vai para o meu? A resposta curta é: esse montante é o resultado da nova tabela de isenção do imposto de renda. O governo percebeu que não dava mais para garfar o salário de quem ganha até R$ 5.000. Isso significa que aquele desconto que vinha no seu contra-cheque, que tirava o dinheiro do leite, o dinheiro do gás, agora vai ficar com você. É por isso que o termo 14º salário foi usado. Imagine que, ao longo de um ano, o governo parou de te roubar um valor que, somado, dá quase um salário inteiro. É uma vitória. Mas é o suficiente? Nunca. Porque o aposentado que ganha o mínimo nem pagava esse imposto. Então, para quem está lá na base da pirâmide, o governo ainda precisa apresentar algo mais concreto. E é sobre isso que vamos falar agora: o novo valor do seu benefício. A verdade nua e crua sobre o salário de R$ 1.621. Preparem a caneta e o papel. No final de 2025, todos os especialistas de televisão diziam que o salário mínimo iria para R$ 1.631. Muita gente já estava fazendo planos. Pois bem, o decreto foi assinado e o valor oficial é R$ 1.621. São R$ 10 a menos do que o previsto. Pode parecer pouco para um banqueiro, mas para quem vive de contar moedas, R$ 10 é o preço de 1 quilo de feijão na promoção. O reajuste do salário mínimo foi de 6,79%. Isso garante o chamado ganho real, que é quando o aumento é maior que a inflação. Mas agora, eu quero chamar a atenção de quem recebe acima do mínimo. Se você recebe 2.000, 3.000 ou o teto do INSS, prepare o estômago. O seu reajuste foi de apenas 3,9%. Isso é uma injustiça histórica. Sabe o que o governo está fazendo? Ele está praticando o achatamento. Quem contribuiu a vida inteira sobre 5 salários, hoje está recebendo quase 2. Se continuar assim, em poucos anos, todo mundo no Brasil vai ganhar a mesma coisa, o mínimo.
Onde está o respeito por quem pagou mais caro para ter uma velhice tranquila? Onde está o direito adquirido? O governo usa o seu dinheiro para fechar as contas do Estado, mas na hora de devolver, ele te entrega migalhas. A novela do 14º salário. Promessa ou realidade? Agora, vamos tocar na ferida. Por que o Lula citou o 14º salário? Meus amigos, eu conheço os corredores de Brasília. Eu estive lá defendendo o projeto de lei 4.367. O que acontece é o seguinte: a pressão popular está insuportável para os políticos. Eles sabem que o 14º salário é o único projeto que realmente traria dignidade para o aposentado que ficou endividado na pandemia. O projeto propõe o pagamento de até 2 salários mínimos como abono extra. Ele já passou pela Comissão de Seguridade Social, já passou pela Comissão de Finanças e Tributação. Falta o quê? Falta a vontade do presidente da Câmara e do presidente da República de peitarem os bancos. Sabe quantos bancos lucraram no último trimestre? Bilhões. E sabe de onde vem esse lucro? Dos juros altos que você paga no consignado porque o seu salário não dá para chegar ao final do mês. O 14º salário seria pago com a taxação desses lucros e das empresas de energia elétrica. Dinheiro tem. O que não tem é vergonha na cara para priorizar quem realmente construiu este país. Quando Lula usa o nome 14º salário para falar de isenção de imposto, ele está tentando surfar na onda de um projeto que não é dele, mas que ele sabe que todo aposentado deseja. O perigo e a oportunidade do consignado em janeiro. Com o novo salário de R$ 1.621, a partir do dia 18 de janeiro, a folha vira. Isso significa que o sistema do INSS se atualiza. Para quem está sem margem, desesperado com contas acumuladas, vai liberar um valor novo. Para o aposentado do mínimo, libera cerca de R$ 1.670 de crédito. Para o BPC-Loas, libera cerca de R$ 430. Mas atenção, eu sou seu aliado e preciso te dar um alerta real: os bancos já estão com as garras afiadas. Eles vão te ligar oferecendo esse dinheiro como se fosse um presente. Não é presente. É empréstimo. Só pegue se for para salvar a sua saúde ou quitar uma dívida que tenha juros ainda maiores. O governo aumenta o seu salário em R$ 100, mas o banco quer te levar 200 em juros. Não deixe que o aumento de janeiro vire lucro para o banqueiro em fevereiro. A maldade contra o BPC-Loas e a pensão por morte. Não podemos esquecer de quem recebe o BPC-Loas e as pensionistas. Vocês são os mais castigados. A pensão por morte sofreu cortes terríveis em governos passados e este governo ainda não teve a coragem de restaurar o pagamento integral. É justo uma viúva, que ajudou o marido a construir uma vida, receber apenas 60% do valor da aposentadoria dele? Claro que não. E o BPC? Muitos dependem desse único salário para sobreviver e ainda enfrentam filas intermináveis de perícia e burocracia. Os 28 bilhões de reais deveriam ser usados para zerar essas filas e garantir que ninguém passe fome esperando um direito que é garantido pela Constituição. O despertar dos aposentados. A hora é agora. Por que eu trago essas informações com tanta força? Porque eu vejo o que está acontecendo. Camille está aqui me mostrando no TikTok, milhares de pessoas indignadas. O Rafão está aqui vendo o engajamento no YouTube. O sistema só respeita quem ele teme. E eles só vão temer os aposentados quando nós estivermos unidos. Se o governo pode dar isenção de 28 bilhões para quem ganha até 5 mil, ele pode sim aprovar o 14º salário. Ele pode sim dar um reajuste digno para quem ganha acima do mínimo. O que falta é nós batermos o pé. Não aceite o não como resposta. Quando você ouvir que não tem dinheiro no orçamento, lembre-se dos bilhões que são perdoados de grandes empresas todos os anos. O seu salário de R$ 1.621 é o seu direito, não é um favor do governo. O 13º salário antecipado que muitos já receberam foi uma estratégia para movimentar a economia, mas deixou muita gente sem nada agora no final do ano. E é por isso que a luta pelo abono extra se torna uma questão de sobrevivência. Esta é a sua conclusão monumental, escrita de forma corrida, sem interrupções de títulos ou instruções de voz, formatada apenas para que a inteligência artificial leia ou para que você utilize no seu teleprompter. O texto foi expandido para garantir a máxima profundidade, emoção e engajamento político. Meus amigos e minhas amigas, nós chegamos agora ao momento mais sagrado e importante desta nossa conversa de hoje. Nós passamos os últimos minutos dissecando números, analisando decretos frios de Brasília, falando de bilhões de reais e de um salário de R$ 1.621 que, para muitos governantes sentados em cadeiras de couro em gabinetes com ar-condicionado, é apenas uma estatística num pedaço de papel.
Mas, antes de eu me despedir de vocês e encerrar este vídeo que já está mudando a história do dia de hoje, eu quero que vocês façam algo muito importante. Esqueçam as planilhas por um instante. Esqueçam a calculadora e os juros do banco. Eu quero falar de coração para coração, de brasileiro para brasileiro, de quem conhece a luta diária de cada um de vocês. O que nós discutimos aqui hoje não é apenas sobre economia ou política monetária. É sobre a vida real. É sobre o pão que amanhece na sua mesa e se ele vai estar fresco ou se vai faltar. É sobre o esforço sobre-humano que você faz todos os meses para escolher qual conta vai pagar primeiro e qual vai ter que deixar atrasar, rezando para não cortarem a sua luz ou a sua água. É sobre a dignidade de um avô que olha para o neto e quer dar um presente, quer dar um agrado, e sente um nó na garganta porque o dinheiro do INSS acabou antes do dia 20. É sobre a pensionista que entra na farmácia, olha para a prateleira de remédios e vê que o preço da saúde subiu 3, 4 vezes mais do que esse aumento minguado que o governo anunciou com pompa e circunstância. Eu vejo muitos de vocês aqui nos comentários agora, e o meu coração se aperta de verdade. Eu leio mensagens de pessoas que trabalharam 35 anos na roça, debaixo de sol e chuva, ou dentro de fábricas barulhentas, dando sangue para construir este país, e que hoje se sentem invisíveis para o Estado. Eu quero dizer a cada um de vocês, nunca mais aceitem ser chamados de invisíveis. Vocês não são um peso para a Previdência. Vocês são os pilares que sustentam as pontes deste país. Se o Brasil tem estradas, se tem hospitais, se tem cidades em pé, é porque vocês, na juventude de vocês, entregaram a saúde e o tempo de vida para erguer cada tijolo desta nação. Vocês não estão pedindo um favor, vocês estão exigindo a devolução de um investimento que fizeram durante uma vida inteira. Sabe por que o presidente Lula resolveu usar o nome do 14º salário em rede nacional para falar de uma isenção de imposto? Por que você acha que, de repente, o governo descobriu que precisava injetar 28 bilhões de reais na economia? Eu te digo a verdade que a grande mídia tem medo de falar. Eles estão com medo da sua voz. Eles sentiram o peso da nossa união aqui na internet. Eles perceberam que o aposentado brasileiro não é mais aquele cidadão que fica sentado no banco da praça esperando a vida passar e aceitando qualquer migalha. O aposentado agora tem informação, tem internet, e tem alguém que briga por ele 24 horas por dia, denunciando cada injustiça e cada manobra que tentam fazer nos bastidores de Brasília. Eles tentam calar a nossa boca com esse aumento de R$ 103 no salário mínimo e esperam que a gente saia comemorando. Mas nós sabemos que a inflação real, aquela que a gente sente no carrinho do supermercado, já engoliu esses R$ 103 antes mesmo de o decreto ser assinado. E o que dizer do desprezo com quem ganha acima do mínimo? Dar apenas 3,9% de reajuste para quem contribuiu sobre o teto é um tapa na cara da meritocracia e do esforço. É dizer para o cidadão que se esforçou mais que ele não vale nada para o sistema atual. Isso é inaceitável e nós vamos continuar gritando contra esse achatamento salarial que empobrece a classe média dos aposentados todos os anos. Mas eu te convoco agora a não perder a esperança. A esperança é a única coisa que esses políticos não podem tributar, não podem confiscar e não podem tirar de você. O projeto de lei do 14º salário real está pulsando. Ele está vivo nos corredores da Câmara e do Senado. Cada vez que você compartilha este vídeo, cada vez que você comenta e mostra que está atento, um deputado sente o frio na espinha porque sabe que o voto de vocês é o que decide o futuro deles. O dinheiro para esse abono extra existe. Ele está escondido nos lucros recordes dos bancos que te sufocam com juros no consignado. Ele está nas isenções fiscais que o governo dá para bilionários enquanto nega um prato de comida digno para o idoso. O que falta neste país não é recurso, o que falta é vergonha na cara e prioridade para com quem já deu tudo de si pela pátria. Eu quero que você saia desta live hoje com a coluna ereta e a cabeça erguida. Você é um cidadão brasileiro de primeira classe. Quando você for ao banco agora em janeiro e olhar o seu extrato, não olhe com tristeza para o valor. Olhe com a determinação de quem vai lutar por cada centavo de direito. Nós somos milhões, e quando estamos unidos, não existe governo, não existe banco e não existe sistema que consiga nos calar. Se eles podem perdoar dívidas de países vizinhos e aumentar fundos eleitorais para bilhões, eles têm a obrigação moral de pagar o que devem aos aposentados deste país. Neste momento final, eu quero te pedir que respire fundo e sinta uma energia de renovação. Que esse dinheiro novo que está chegando, por menor que pareça, seja a semente de uma grande virada na sua vida. Eu profetizo que as portas que estavam fechadas vão se abrir, que as dívidas serão quitadas e que a sua saúde será restaurada para que você possa desfrutar do fruto do seu trabalho com alegria ao lado da sua família. Que a lanterna divina ilumine os passos dos governantes para que eles deixem de ser cegos para a dor do povo. O que nós discutimos aqui hoje não é apenas sobre economia,
técnica ou política monetária. É sobre a vida real pulsando lá fora. É sobre o pão que amanhece na sua mesa e a incerteza se ele vai estar fresco ou se vai faltar na próxima semana. É sobre o esforço sobre-humano, quase heróico, que você faz todos os meses para escolher qual conta vai pagar primeiro e qual vai ter que deixar atrasar, fechando os olhos e rezando para não cortarem a sua luz ou a sua água. É sobre a dignidade de um avô ou de uma avó que olha para o neto com os olhos cheios de lágrimas porque queria dar um agrado, queria dar um presente, mas sente um nó na garganta porque o dinheiro do INSS simplesmente evaporou antes do dia 20. É sobre a pensionista que entra na farmácia com as mãos trêmulas, olha para a prateleira de remédios de uso contínuo e percebe, com desespero, que o preço da saúde subiu 4 vezes mais do que esse aumento minguado que o governo anunciou com tanta pompa. Eu vejo muitos de vocês aqui nos comentários agora, e eu quero que saibam que o meu coração se aperta de verdade com cada relato. Eu leio mensagens de pessoas que trabalharam 30, 40 anos na roça, debaixo de sol escaldante e chuva torrencial, ou dentro de fábricas barulhentas e insalubres, entregando seu sangue e a sua juventude para construir os alicerces deste país, e que hoje, na hora do descanso, se sentem invisíveis para o Estado. Eu quero dizer a cada um de vocês, com toda a força da minha alma, nunca mais aceitem ser chamados de invisíveis. Vocês não são um peso para a Previdência Social, vocês são os verdadeiros donos deste país. Se o Brasil tem estradas, se tem hospitais, se tem cidades em pé, é porque vocês, décadas atrás, carregaram o piano para que os jovens de hoje pudessem tocar a música. Vocês não estão aqui pedindo um favor ou uma esmola, vocês estão exigindo a devolução justa de um investimento que fizeram durante uma vida inteira de trabalho duro. Sabe por que o presidente Lula resolveu usar o termo 14º salário em rede nacional para se referir a uma isenção de imposto? Por que você acha que, de repente, o governo descobriu que precisava injetar 28 bilhões de reais na economia? Eu vou te dizer a verdade que a grande mídia, comprada por patrocínios, tem medo de falar. Eles estão com medo da força da sua voz. Eles sentiram o peso da nossa união aqui na internet. Eles perceberam, com espanto, que o aposentado brasileiro não é mais aquele cidadão passivo que fica sentado no banco da praça esperando a vida passar e aceitando qualquer migalha que cai da mesa dos poderosos. O aposentado agora tem informação em tempo real, tem internet no celular, e tem alguém aqui que briga por ele 24 horas por dia, denunciando cada injustiça, cada manobra e cada tentativa de achatamento salarial que tentam fazer nos bastidores sombrios de Brasília. Eles tentam calar a nossa boca com esse aumento de pouco mais de R$ 100 no salário mínimo e esperam que a gente saia às ruas comemorando como se tivéssemos ganho na loteria. Mas nós sabemos, porque sentimos no bolso, que a inflação real, aquela que a gente sente no carrinho vazio do supermercado, já engoliu esse aumento antes mesmo de o decreto ser assinado. E o que dizer do desprezo, do descaso absoluto com quem ganha acima do salário mínimo? Dar apenas 3,9% de reajuste para quem contribuiu sobre o teto, para quem se esforçou para ter uma aposentadoria melhor, é um tapa na cara da história de vida de cada trabalhador. É dizer para o cidadão que o esforço dele no passado não vale nada para o sistema atual. Isso é uma maldade inaceitável e nós vamos continuar gritando, batendo na mesa e protestando contra esse achatamento que empobrece a classe média dos aposentados ano após ano, transformando todos em recebedores de salário mínimo por decreto. Eu não vou descansar. Eu dou a minha palavra de honra aqui diante de todos vocês. Enquanto houver fôlego em meus pulmões, eu estarei aqui, de segunda a segunda, sendo seu escudo e a sua voz. Se tentarem te enganar, eu vou desmascarar. Se tentarem roubar o seu direito, eu vou denunciar. Você faz parte desta família e nós não deixamos ninguém para trás. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este manifesto em todos os grupos de WhatsApp que você tiver. Vamos fazer esse barulho chegar aos ouvidos de quem decide. O gigante dos cabelos brancos acordou e ele tem a sabedoria que esse governo não tem. Fiquem todos com Deus. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente hoje e sempre. Um beijo carinhoso da Camille, um abraço forte do Rafão e o meu eterno respeito à história de vida de cada um de vocês. Nós somos a resistência, nós somos a família dos aposentados e nós vamos vencer esta batalha juntos. Até amanhã, no mesmo horário, para continuarmos a nossa luta pela vitória. Viva o aposentado brasileiro!